MEC bloqueia 348 milhões para a compra, produção e distribuição de livros didáticos. Por que eu estou falando desse jeito parado? Bom, meu amigo, minha amiga, ligada no nosso canal de notícias, o governo, ele liberou aí, se você vier no nosso canal de notícias, a matéria anterior, a matéria que está no nosso canal de notícias, o governo federal, ele liberou 3 bilhões para emendas de deputados, mas cortou 348 milhões para educação. Aí eu te pergunto, antes de a gente começar a nossa matéria aqui no canal de notícias, quando você vai andar aí no país, seja no Rio, São Paulo, Minas, qualquer dessas capitais, lá pro lado do Nordeste e por aí vai, você quando anda nas ruas aí, você se sente seguro? Não. Aí você vai falar, mas isso é culpa da violência. Certo ponto sim, determinados pontos não. Mas, se você tem uma educação de qualidade, se você tem a oportunidade do seu filho, da sua filha, aí no caso, conseguir uma educação de qualidade para ela se formar, para ela ter um trabalho digno, para ela estudar fora do país, trabalhar fora do país, trabalhar em grandes empresas, ou até mesmo em empresas pequenas aqui no nosso país mesmo, mas com um salário bom. Isso tudo depende do quê? Depende da educação, correto? E outra coisa, quando uma professora chega hoje, um professor chega hoje na sala de aula, seja no colégio municipal, público, ou até mesmo para dar aula em universidades federais, ela não tem aquele suporte, falta material didático, falta livro, falta recursos, até papel higiênico de determinadas situações, mas o governo federal, ele liberou o dinheiro para emenda, o pessoal votar a reforma da Previdência Social, correto? Por que ele bloqueou 348 milhões para comprar e produzir livro didático? Será que educação não é prioridade hoje no nosso país? Então, quando você, meu amigo, for assistir esse vídeo, se você puder compartilhar esse vídeo, se você quiser compartilhar esse vídeo, a gente está aqui para poder trazer. Essa matéria está aí, ó, no G1, Globo.com, foi publicada no dia 7 de agosto, ou seja, no mesmo dia que estavam fazendo a reforma da Previdência Social, no mesmo dia que estavam fazendo aí a segunda votação da Câmara dos Deputados, um dia antes, o governo federal liberou 3 bilhões para a emenda dos deputados. Por que ele não pode liberar os 348 milhões para comprar livro, produzir livro e distribuir para o seu filho, para a sua filha na sala de aula? Então, presta bastante atenção no que está acontecendo. Você que é a favor da reforma da Previdência, se precisa da reforma, todo mundo sabe que precisa, mas não é só da reforma da Previdência, precisa também da reforma tributária, da reforma dos militares e também de uma reforma também na educação, não é verdade? Então, presta bastante atenção nessa matéria e ao final, deixe seu comentário no nosso vídeo, vamos debater esse assunto, vamos conversar sobre essa matéria, estamos aqui para isso, tirar sua dúvida, esclarecer e também informar e mostrar a nossa indignação das coisas que vem acontecendo. Então, preste atenção. Medida ocorre para atender o novo contingenciamento de 1,44 bilhão anunciado no governo federal em julho. Se ele tinha um contingenciamento de 1,44 bilhão, para que ele liberou 3 bilhões para a emenda dos parlamentares, não é verdade? Bom,
Vamos à continuidade aqui. O Ministério da Educação bloqueou 348 milhões que deveriam ser aplicados na produção, aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos e pedagógicos da educação básica. Mas para o pessoal que está aí na internet, o pessoal que está assistindo os vídeos, que prefere assistir os canais que tem aí, que falam de várias coisas, que mostram casas, viagens, etc., não se atentam a esse tipo de conteúdo, não compartilham esse tipo de conteúdo. Aí quando tá saindo na tua casa, com seus carros, com a sua família, aí do nada aparece um maluco e que bota uma arma no teu rosto e te assalta, aí você não sabe por quê. Primeiramente é falta de educação. Nesse país não tem educação. Então, quando o governo ele corta 348 bilhões da educação, ele está cortando 348 bilhões que poderiam ser utilizados em certos casos para quê? Para tirar, às vezes, o garoto da rua. Para esses livros ajudarem no dia a dia, a pessoa ter aquela formação para ela poder dar uma condição melhor para a sua família. Então, presta bastante atenção quando você vê um vídeo que fala sobre educação, o que esse vídeo está trazendo para você, qual o tipo de informação que você vai ter nesse vídeo que vai te ajudar. A gente está aqui para isso, para ajudar, para esclarecer, para tirar suas dúvidas. A gente está aqui para essa situação. Então vamos dar aqui continuidade ao vídeo para ele não ficar muito longo. O bloqueio ocorre para atender o novo contingenciamento de 1,44 bilhão anunciado pelo governo federal em julho. Na época, o governo divulgou que o ministro da Educação deveria bloquear justamente 348 milhões,47 no total de 24,1% do total do dinheiro. Os dados são do CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira, e foram divulgados pela ONG Contas Abertas, que, desde o anúncio do novo contingenciamento, monitora o sistema para saber quais áreas são afetadas. O G1 perguntou ao MEC qual a abrangência da medida, se deverá afetar os estudantes que estão na aula, ou melhor, estão em aula, ou se vai atingir as turmas do próximo ano. Também qual o cronograma para a produção do material didático. E mais, o MEC informou que a produção, aquisição e distribuição dos livros e materiais didáticos para a educação básica está garantido para 2020. Ainda de acordo com a pasta, o Programa Nacional do Livro Didático possui um cronograma específico de pagamento que não será afetado. Vamos ficar monitorando sobre isso. À medida da evolução positiva do cenário fiscal do país, observadas de gestão, fica o responsável a eficiência do gasto público. Esses valores podem ser objeto de descontingenciamento. Os recursos contingenciados deveriam ir para as obras didáticas literais de uso individual ou coletivo, acervo de bibliotecas ou obras pedagógicas, softwares e jogos educacionais, materiais de reforço e correção de fluxo, materiais de formação, materiais destinados à gestão escolar, entre outros materiais de apoio à prática educativa, inclusive em formatos acessíveis. O objetivo é auxiliar o desenvolvimento da prática pedagógica e de estimular as leituras e escrita na educação básica. A educação básica inclui o ensino fundamental, infantil e médio, educação de jovens e adultos. O contingenciamento no MEC para o mês de agosto, com dados até o dia 5, também deve incluir um bloqueio de 50 milhões para assessoramento e assistência técnica de organismos internacionais, 35 milhões para avaliação da educação básica, 9 milhões para bolsas e auxílios do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O contingenciamento no MEC, no caso aí o MEC já havia anunciado o contingenciamento no final de março, quando o governo determinou o bloqueio de 5,8 bilhões em educação, 5 bilhões na defesa e 2 bilhões nas emendas parlamentares. Em abril, o MEC disse que iria reter 1,7 bilhão do orçamento das universidades. O bloqueio ocorreu sobre gastos não obrigatórios como a água. O bloqueio ocorreu sobre gastos não obrigatórios, como água, luz e terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas, despesas
obrigatórias com assistência estudantil e pagamento de salários e aposentadorias não foram afetadas, segundo o MEC. Na época, o ministro Abraham Reintraut esclareceu que não estava cortando orçamento, e sim contingenciando, e, no caso, que os recursos seriam liberados se a economia do país melhorasse. No caso aí da educação básica da prioridade do governo, em abril, um mês após assumir o MEC, depois da exoneração do então ministro Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham disse que, em uma audiência na Comissão de Educação do Senado, que a prioridade da sua gestão é a educação básica. Estamos vendo, né? O mesmo vinha sendo afirmado pelo presidente Jair Bolsonaro desde a eleição. Em junho, o MEC divulgou o Compromisso Nacional de Educação Básica, o documento que deve nortear as ações do governo na área. O texto inclui pontos com a construção de 4.900 creches até 2022, a ampliação de carga horária das escolas públicas para diminuir a evasão escolar, acesso à internet às escolas rurais, implantação de colégios civis cívico-militares e formação de professores de educação básica por meio de ensino à distância. Os dados mais recentes do Sistema de Avaliação Básica, o SAEB, no caso, apontam que 7 em cada 10 alunos do terceiro ano do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática. Mais a metade dos brasileiros de 25 anos ou mais não concluiu a educação básica. De acordo com os dados de pesquisa nacional por amostra, a domicílio continua pelo PNAD de 2018. Bom, nem vou falar mais sobre isso. Se você aí aprova ou não aprova esse bloqueio de 348 milhões do MEC para a educação, deixe um comentário no vídeo. Se você puder, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e não deixe de se inscrever no nosso canal de notícias. Hoje a matéria é essa, a fonte você já sabe, é o g1globo.com. A matéria foi publicada ontem, 7 de agosto, atualizado às 19 horas, ou seja, foi publicada no mesmo dia que foi a votação da reforma da Previdência Social na segunda instância na Câmara dos Deputados. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria aqui no canal de notícias.